Imagina só, uma única perna conseguir assombrar uma cidade inteira. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Book Bruxa. E no vídeo de hoje eu trouxe uma indicação de vocês. Eu coloquei uma caixinha de pergunta perguntando qual era a lenda que vocês queriam ver por aqui e vocês deram essa lenda como sugestão. Depois eu coloquei uma enquete aqui no YouTube para que vocês votassem e ela venceu, então tá aqui o vídeo. Mas vamos direto para a lenda. Então, gente, apesar desse nome meio engraçado, ela é uma lenda bem assustadora. A perna cabeluda é uma lenda já bem antiga. Ela é dos anos 70. As pessoas que são dessa época falam que é uma época em que elas sentiam muito medo de sair nas ruas. Para vocês conseguirem entender bem, eu vou explicar de uma forma mais resumida sobre a criação dessa lenda. Tem duas fontes que dizem que são as responsáveis pela disseminação dela. Ambas as versões vêm lá do Recife, então a gente já tem certeza de que é uma lenda recifense. Então, pessoal, lá no Recife tem um escritor chamado Raimundo Carreiro. O Raimundo fala que em um determinado momento, um conhecido dele tinha tomado algumas cervejas e saiu para ir para casa, saiu do bar para ir para casa. Chegando em casa, ele viu uma perna embaixo da cama e quando foi olhar para saber quem era aquela pessoa, não tinha pessoa, era somente a perna e depois ela sumiu. Daí pra frente, essa história foi se disseminando, esse homem foi falando para outras pessoas e ela foi crescendo. Então, o Raimundo escreveu a primeira crônica sobre essa lenda. Porém, de contraponto, tem o J. Ferreira. Ele é radialista e jornalista. E ele fala que existe outra teoria sobre a criação dessa lenda. Ele diz que ele é o responsável pela criação dessa lenda. Ele fala que um certo dia estava lá na rádio onde ele trabalha e em um determinado momento ficou tempo vago e não tinha o que passar. Então alguém da produção falou, inventa aí uma história, fala alguma coisa aleatória só para ocupar esse espaço de tempo. Então ele conta que rapidamente ele bolou essa ideia e falou de forma rápida e bem séria. Urgente. Vítima da entrada no Hospital da Restauração após ser agredido por uma perna cabeluda. Ele disse que a intenção era que parecesse cômico e também que as pessoas acreditassem, porque de uma forma ou de outra muitas pessoas acreditaram, né? Porém, ele fala que daí em diante muitas pessoas começaram a dar entrada de fato em vários hospitais, alegando que tinham sido vítima da perna cabeluda. E de fato existem muitas pessoas que falam que já viram e já foram agredidas com chutes e joelhadas por essa perna. A lenda é bem verdadeira quando você vê as pessoas falando. É claro que como lenda a gente costuma não acreditar, porém as pessoas que falam transmitem bastante verdade quando contam seus relatos. E lá no Recife também tem um escritor, jornalista e radialista muito famoso chamado Roberto Beltrão e ele faz parte de um projeto chamado Recife Assombrado. E esse é um projeto já bem famoso, tem livros, tem quadrinhos e tem até filme, onde quem conta a cena são atores globais, que falam sobre tudo isso. E por essa lenda ser tão antiga, ela foi morrendo com o passar dos anos, porque as pessoas mais antigas continuam acreditando, mas com toda a modernidade, os jovens já vêm entendendo que é só uma lenda e vêm desacreditando de tudo isso, como a gente já imaginava. Mas como a gente bem sabe, todas as lendas, tem aquelas pessoas que acreditam nela. É como no vídeo anterior da comadre Fulozinha, que eu mostrei pra vocês as pessoas falando sobre como acreditavam e citei que até eu acredito um pouco. É do mesmo jeito com essa lenda, as pessoas mais antigas que falavam, que diziam para suas crianças não ficarem na rua até tarde, porque a perna cabeluda apareceria. Ou para as esposas que diziam para os seus maridos que iam trabalhar, não fiquem até tarde. Ou se for beber, voltem logo, porque a perna cabeluda está sempre por aí. E aqui no YouTube tem um vídeo, se eu não me engano, no canal Causos de Cordel, que tem lá todos esses homens falando sobre o ponto de vista de cada um deles. E tem até algumas pessoas falando sobre acreditarem. Então eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada para formar uma melhor opinião. E é muito importante para mim que vocês deixem nos comentários abaixo a opinião de vocês, se vocês acham que é uma história engraçada, se vocês já conheciam, se você tem medo. Então sinta-se à vontade para compartilhar a sua opinião. E não esqueçam que eu também conto os relatos sobrenaturais de vocês, então podem me mandar lá pelo Instagram.
Então, se você gostou desse vídeo, foi com a minha cara, se inscreve aí embaixo. Estamos rumo aos primeiros 1000 inscritos e eu agradeço a cada um de vocês.